Bom dia a todos, aqui é Lavarini da Arp Invest. Vamos para mais um vídeo, esse dia de 19 de janeiro, quarta-feira. O mercado brasileiro fechou em alta de 0,44, auxiliado também com a alta dos mercados europeus e do Dow Jones com alta de 0,43. Bom, hoje o Dow Jones futuro está em campo estável aí, chegou a subir 0,06, acredito que agora está caindo cerca de 0,01, então está trabalhando no campo estável, o que pode auxiliar hoje a Europa, algumas bolsas subindo levemente, a maioria caindo cerca de 0,2, 0,3, um dia estável, porém a Ásia está subindo aí bem, a China subindo cerca de 2%, então pode ser que auxilia a subida mais um dia de alta das nossas bolsas. Bom, voltando aqui, dando foco para o índice, nosso índice, a gente continua acima do suporte de 70 e 500, só que aí vocês podem ver aqui que como eu cheguei a esse suporte, essas caixas aqui são muito importantes a gente ver onde o mercado não conseguiu ganhar força e parou. A gente chegou a trabalhar um momento por cima, mas foi por um breve período de tempo. Se a gente entrar, aqui é o gráfico de 60 minutos. Se a gente, isso aqui é para afinar um pouco mais a nossa estratégia. Agora, se a gente for acompanhar no diário, quando a gente rompeu naquele box que eu sinalizei, foi somente um dia de rompimento e depois já voltou para baixo. Agora a gente já está trabalhando, o mercado já está trabalhando em um patamar, em uma faixa de preço que não trabalhava antes. Então eu acredito muito que a gente possa buscar aqui o topo de 72.600 até 73.000 por essa indicação que a gente já está trabalhando em uma faixa que o mercado não se sustentava. Agora o mercado já está se sustentando, é um sinal de que que podemos ter muito provavelmente uma alta. E isso só é cancelado mesmo com a perda de 69.870. Então a gente fica atento aí para esses números no índice, porque é muito importante você sempre analisar o índice antes para saber qual que vai ser a nossa estratégia, se vai ser de compra ou se a gente vai ficar de fora ou uma venda, quem sabe. Então a estratégia aqui, na minha visão, é de compra. A gente pode analisar alguns papéis para tentar uma compra. Por exemplo, estava acompanhando o Gafisa, acredito que esse papel está formando quem sabe um fundo duplo, cerca de 11,05. Ontem fez uma formação gráfica muito bonita, fechou na máxima, rompeu a máxima de ontem, fechou na máxima também. Então, quem sabe se o papel aí não abrir muito forte hoje, uma boa entrada para buscar aí os R$ 12 aproximados, para a gente afinar um pouco a nossa estratégia. A gente pode, quem sabe, buscar nos 60 minutos aqui. A gente pode traçar até um Fibonacci e tentar pegar o papel aí na casa de 11,30 por aí. 11,30 já seria um bom número. Então é isso. O Gafisa eu não cheguei a efetuar uma compra, mas com certeza hoje vai ser um papel que eu vou estar de olho aí. Batendo 11,30 eu vou fazer uma entrada nela e acompanhar também os gráficos de 5 minutos para afinar um pouco mais a estratégia. Bom, vamos voltar aqui para a Ambev. Continua aquela tendência de queda, aquele gap de fuga fez muito efeito no papel. Tinha indicado que esse gap de fuga era forte, o papel não ia encontrar muita pressão de compra no curto prazo. Quando chegou aqui nessa região de suporte, indiquei que ia ter volatilidade, realmente começou o papel a se movimentar,
mas chegou a fechar em alta ontem, mas anteontem, mas ontem não se sustentou e voltou a cair. Muito provavelmente hoje vai também ter momentos de alta, o papel vai começar a ficar volátil porque está entrando numa região de suporte, e é ficar atento realmente. Eu não vou efetuar nenhuma compra ainda. O papel, você está vendo aqui que nos 30 minutos a média de 50 está fazendo pressão vendedora, o papel bate, sempre está batendo ali na média e está voltando, então está ainda exercendo pressão. Se afastar um pouco da média na queda e a gente vê uma reação do papel, quem sabe a gente não entra aí para um trade um pouco mais curto, porque o papel em queda dessa forma assim vai permitir um trade mais curto nele. Então ficar também de olho nesse papel. Ainda não tem ponto de entrada nele, mas está entrando numa região muito interessante para trades mais curtos. Vou entrar aqui nesse ativo IBVMF. Apesar de ter feito um candle muito feio ontem, suporte de longuíssimo prazo, tá? 12,18. Enquanto acima de 12,18 aí, não podemos dizer que o papel está em queda no curto prazo, no médio prazo, dependendo aí do prazo do operador, do trader. Mas enquanto acima de 12,18, o papel relativamente está saudável. A gente pode ver no semanal aí que está trabalhando acima desse ponto que rompeu. Então acompanhar aí, ver como é que vai fazer, como é que vai se comportar quando tocar esses 12,18, que muito provavelmente toca hoje, porque o papel estava muito fraco ontem, entrou uma pressão vendedora muito forte. Mas enquanto acima de 12,18 eu ainda dou como alta no papel de longo prazo. Então, quem sabe o papel não faça igual o Hipermarcas, por exemplo, que a gente tem acompanhado. Perca o suporte, 21,55, perde o suporte, mostra força no martelo, perde novamente o suporte, mas ainda fica na região dentro do martelo, não faz nova mínima e ganha o suporte novamente, mostrando força. Então, daqui a pouco eu volto na Hipermarcas, mas a BVMF, quem sabe, não faça isso também. Teste abaixo, mostre força nessa região, entre pressão compradora, forme algum candle de reversão, e aí sim a gente consegue aumentar a posição, porque pelo que o papel fez ontem, a gente consegue visualizar nitidamente aqui que o meu ponto de 12,44 era um ponto realmente forte. O papel chegou no dia aqui, vou colocar uns 5 minutos para a gente visualizar melhor. No dia 18, você vê que o papel ele chegou a testar aqui novamente, e quando ele perde, entra uma pressão vendedora muito forte. Então isso indica que essa faixa de 12,44, por ter suportado e quando perdeu entrou venda forte, é uma região importante, e eu vou continuar deixando aí a minha linha nesses 12,44, que é um indício que quando rompido o papel vai ganhar força. Então, enquanto isso, não vou aumentar minha posição nela, também não vou estopar o papel ainda, porque está acima do meu suporte de longo prazo. Então, na realidade, eu vou procurar pontos para aumentar a minha posição e segurar um pouco mais esse papel, porque o suporte de longo prazo deve ser respeitado. Então, vamos acompanhar aí. Eu acredito que o papel em 2 ou 3 dias possa nos indicar melhor o que vai acontecer. Então ficar de olho aí se o papel suporta essa região de 12,10, 12,20. Lojas Renner, estive acompanhando também. Papel está em um suporte muito interessante de 52,60. Vou colocar aqui mais redondo, 52,60. Papel nesse suporte, mas congestionado, né, no intraday. Congestionado no intraday, chegou a perder aqui o suporte rapidamente, fez um violino, começando a indicar que pode haver aí uma força realmente nesse suporte. E apesar de não gostar muito de linhas de tendência dentro do gráfico, no gráfico intraday, essa linha me chamou a atenção porque está sendo bem respeitada. Então a gente pode
a gente pode usar ela aí também como uma entrada no papel, porque já tocou 3 vezes depois do começo da linha. Ela já tocou 3 vezes, então é o que dá uma força para essa linha. Então a gente pode, quem sabe, efetuar uma entrada no rompimento dessa linha, para não ter que esperar lá o rompimento que eu coloquei na resistência 54,60. Seria uma alta de 3% no rompimento. Então aqui essa linha de tendência já seria uma alta de menos de 1%, já entraríamos no papel para, quem sabe, dar um giro nessa resistência de 54,60 e acompanhar, ver se rompe também. Um papel que Lojas Renner, estou acompanhando, interessante o papel Lojas Renner, Gafisa, BVMF, são papéis muito interessantes, que eu estou acompanhando de perto. Agora, só para não passar batido aqui pela Petrobras, Petrobras fez praticamente um candle todo acima da linha de tendência de baixa. Parece que a linha realmente foi rompida, mas apesar de ter sido rompida, vamos colocar um suporte para esse papel, para quem entrou aí nesse rompimento dessa tendência, dessa linha de tendência. O suporte agora é 27,35. Então, enquanto acima de 27,35 aí, tranquilo, papel, vai buscar os 29, na casa dos R$ 29. Então, ficar de olho realmente nesse patamar aqui de 27,35, tá certo? Vale, continua sua tendência de alta, continua rumo ao topo histórico, tá, em R$ 54, muito provavelmente, chance muito grande de testar os R$ 54. Hoje já vindo para a corretora, havia uma notícia que a Vale ultrapassou a Petro, né, só um detalhe, a Vale ultrapassou a Petro como a maior exportadora do Brasil, e continua sua tendência de queda aí. Quem está procurando fazer uma venda descoberta desse papel está chutando topo. E quem sabe vender aí para quem já está com uma posição, até que é permitido, mas também não tem nenhum sinal. E como eu disse nos últimos vídeos, para quem quer se assegurar aí de não perder essa bela alta que fez Vale, para quem é mais conservador, colocar um stop abaixo de 50,20 em questão de fechamento de pregão. Quem for um pouquinho mais arrojado e já está começando a ficar preocupado com essa esticada do papel, pode colocar aí um stop abaixo de 51,50 em questão de fechamento, que também montou um suportinho, mas são suportes muito fracos, porque o papel está subindo praticamente em linha reta, então não firmou pontos de negociação forte em cima desses suportes, mas são suportes para quem sabe aí, quem esteja preocupado, está com papel, não quer perder essa bela alta. Então são 2 pontos aí, 50,20 e 51,50. Enquanto acima, saudável o papel, tudo certo. Tá bom, gente? Então vamos acompanhar hoje aí o pregão. Parece que vai abrir leve alta ou estável. Enquanto acima de 70,500, o nosso mercado tende realmente a buscar 72,800, 73 mil, que foi o último topo em novembro de 2010, tá certo? Bom, fico por aqui. Bom dia a todos, bons trades e até amanhã.